Verso 2, o Moisés explica para o povo por que que alguém tem que saber essa lei, por que que alguém tem que conhecer isso, por que que alguém tem que ensinar isso, e por que que deve haver no coração do povo a disposição de obedecer, o que que deve motivar o povo a obedecer essa lei, esses mandamentos, esses preceitos. Verso 2, Moisés continua em Deuteronômio 6, para que temais ao Senhor. Então, uma das primeiras, e talvez a primeira de todas as intenções que alguém tem quando ensina a palavra de Deus na comunidade, é a intenção de que, enquanto a palavra é ministrada, o temor do Senhor possa envolver os corações e as mentes das pessoas que estão recebendo essa palavra. A palavra é dada para que as pessoas aprendam a temer a Deus, e temer a Deus não é ter medo de Deus. A gente vai perceber em versos posteriores que o que deve ser elemento, o fator motivador para que alguém se relacione com Deus, não deve ser o medo. O temor do Senhor aqui não é medo. O temor do Senhor aqui é o respeito. O temor do Senhor é reverência. E por que que eu devo respeitá-lo? Por que que eu devo reverenciá-lo? Nesse contexto maior aqui, eu devo respeitá-lo, eu devo reverenciá-lo, porque ele é o grande Deus. É o Deus que ouviu o clamor dos nossos pais no Egito, é o Deus que nos livrou da escravidão, é o Deus que abriu o Mar Vermelho, é o Deus que durante 40 anos no deserto nos guardou, nos preservou, é o Deus que vai cumprir a sua promessa e nos dá o privilégio, a oportunidade de nos apropriarmos da terra prometida. Então, são questões como essas que devem levar o indivíduo a temer ao Senhor, a se prostrar diante dele, a reverenciá-lo, a reconhecer a sua grandeza. Então, o ensino da palavra tem como finalidade levar pessoas a temer a Deus, a reconhecer a grandeza dele, a reconhecer a soberania dele. E uma vez que se reconhece, Moisés continua, para que temais ao Senhor teu Deus e guardes. Olha que coisa interessante. Todos os seus estatutos. É tudo. Tudo que Deus diz, tudo que Deus ordena, tudo que a gente aprende que está relacionado com a vontade de Deus, isso precisa ser guardado. Deus não dá nem a mim, enquanto pastor, e nem ao pastor Alessandro, nem ao pastor Léo, nem ao pastor Antônio, nem a ninguém, o direito de selecionar aquilo que nós queremos cumprir e aquilo que nós não queremos cumprir. Quando o mandamento, quando o estatuto, quando a lei de Deus é dada, ela é dada para que a gente guarde tudo. Tudo que Deus diz, tudo que Deus ensina, todos os estatutos e mandamentos que eu te ordeno. E olha que coisa interessante o final do verso 2. Você vai temer a Deus, você vai guardar os estatutos, os mandamentos, os preceitos que eu estou ordenando a você. E aí Moisés diz assim, ó, tu e teu filho e o filho do teu filho. Você, o seu filho e o seu neto. E ele termina assim, ó, todos os dias da tua vida. Já pensou a responsabilidade que nós temos enquanto família? Porque agora a gente tem uma palavra direcionada à família, não é? Esse mandamento é para você guardar, é para o seu filho guardar e para o seu neto guardar. Então veja a influência, o poder da influência, o impacto que cada um de nós, enquanto pessoas que servimos, que amamos ao Senhor e que caminhamos com Ele, veja o quanto o nosso impacto ele precisa ir muito além de nós mesmos e da nossa geração. Então você, o seu filho, o seu neto precisam ser diretamente influenciados, precisam ser diretamente impactados pela palavra que você aprendeu, pelo temor de Deus que há no seu coração e pela disposição de guardar todos os mandamentos que o Senhor coloca diante de você. Eu já disse isso em outros momentos e volto a repetir. Uma beleza, uma peculiaridade que a gente encontra na cabeça de um judeu, ou na escrita hebraica, é exatamente o fato de que os hebreus eles ensinam por quadros, eles ensinam de modo concreto as coisas. Então eles não têm essa de ficar viajando, de usar termos filosóficos profundos, não, as coisas para eles são muito práticas, né? Então Deus dá mandamento, você ensina o seu filho, ensina o seu neto, ensina aqueles que pertencem à sua prole a guardar, a viver de acordo com esses mandamentos. Os ensinos, eles são ensinos muito claros. E o final dessa fala do versículo 2 é exatamente isso. Você vai guardar todos os dias da tua vida, todos os dias da tua vida, e aí diz que os teus dias serão prolongados.
Na Bíblia, quando se fala de dias prolongados, ou de cumprir os dias, isso é um sinal de que a pessoa viveu a vida em plenitude. Uma desgraça para o Antigo Testamento era uma pessoa morrer jovem. Era sinal de que ela não tinha cumprido de fato o propósito da sua existência. Para a gente pensar essa questão de ter os dias prolongados, isso tem a ver com dias prolongados mesmo, com viver muitos anos, né? Tem promessa de Deus e a gente pode se apropriar disso aí, mas muito mais do que pensar em dias prolongados, em viver 100 anos ou viver 120 anos, dias prolongados aqui para a gente fala exatamente disso, de viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Grandes pessoas que influenciaram positivamente o cristianismo e que até hoje influenciam a fé cristã, eles não tiveram dias prolongados, viveram 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, 40 anos de idade, morreram. Grandes pessoas que até hoje deixam impacto, mas com 20 e poucos anos eles cumpriram isso que a palavra diz aqui. Os dias deles foram prolongados. E foram prolongados por quê? Porque eles morreram com 20 e poucos anos, mas morreram cumprindo o propósito de Deus para as suas vidas, e mesmo depois de morto eles continuam falando. Então o impacto da vida deles continua 200, 300, 400 anos depois da morte dessas pessoas, e nesse particular a gente vê essa palavra, essa promessa se cumprindo. Então pensa nisso. Cumprir a palavra, viver essa palavra, ensinar essa palavra, fazer da Bíblia, de fato, um manual para nos conduzir, para nos guiar durante toda a nossa vida. Isso prolonga os nossos dias. Tanto biologicamente isso é verdade, você pode ter uma vida biológica e longa, ultrapassar de repente a barreira dos 100, mas se isso não acontecer, se você for levado à presença do Senhor jovem ainda, se você cumprir isso aqui, você vai ter os seus dias prolongados, porque você viveu de acordo com o propósito de Deus, e essa vida de acordo com o propósito dele, ela gera resultados extremamente positivos. E aí a gente vê o resultado depois na prole, nos filhos, nos netos e nas próximas gerações.